Olá, boa noite. Boa noite. O governo vai prorrogar o programa que permite às empresas reduzir salários e jornada de trabalho dos funcionários. Em São Paulo, quem não usar máscara em locais públicos terá que pagar multa de R$ 500. E você vai ver também. Liberado o pagamento do saque emergencial do FGTS para 5 milhões de trabalhadores nascidos em janeiro. Ex-patroa da mãe do menino que caiu do 9º andar presta depoimento no Recife e sai da delegacia com escolta policial. E você vai saber como os doutores da alegria atendem os pacientes durante o isolamento social. Sari Corte Real, ex-patroa da mãe de Miguel, aquele menino que caiu do 9º andar de um prédio no Recife, prestou novo depoimento. O resultado do inquérito deve sair ainda esta semana. Acusada de homicídio culposo pela morte do menino Miguel, a primeira-dama de Tamandaré, Sari Corte Real, chegou à delegacia de Santo Amaro, no Recife, por volta das 5h30 da manhã, antes do expediente. Foi um pedido dos advogados dela por questão de segurança. Sari saiu sob forte escolta policial e sem falar com a imprensa. Houve protesto e princípio de tumulto. Uma das tias do garoto desmaiou. Este amigo da família criticou o modo como a acusada deixou a delegacia. Ela saiu como fosse uma princesinha no banco de trás, né? Os policiais defendendo ela, entendeu? Sendo que ninguém ia fazer nada demais com ela. A gente ia só fazer, a gente só queria que ela saísse algemada atrás, na viatura no Camborão, mas sendo que nada disso aconteceu. O depoimento de Sari terminou por volta do meio-dia. Também hoje pela manhã, a mãe do menino Miguel, Mirtes Renata, esteve aqui na delegacia e chegou a conversar com a ex-patroa. O depoimento de Sari era o último que faltava para a conclusão do inquérito, cujo prazo se encerra nesta quinta-feira. O delegado responsável pelas investigações, Ramon Teixeira, informou que só deve se pronunciar novamente sobre o caso em uma coletiva de imprensa, que deve ocorrer ainda nesta semana. No dia 2 de junho, Miguel Otávio Santana da Silva, de 5 anos, caiu de um edifício de luxo no centro do Recife. Imagens das câmeras de segurança mostram o momento em que a criança entra no elevador. Ao lado de fora, Sari parece acionar botões e libera a porta, deixando o garoto sozinho. Minutos depois, ele desce no 9º andar, onde cai de uma altura de 35 metros. O acidente aconteceu enquanto a mãe do menino, que trabalhava como empregada doméstica, foi passear com o cachorro dos patrões. Uma chacina numa festa junina no fim de semana deixou 5 mortos em Anchieta, na zona norte do Rio de Janeiro. Entre as vítimas, uma menina de 10 anos. Outras 7 pessoas ficaram feridas. A chacina aconteceu na madrugada de domingo em Anchieta, zona norte do Rio. No momento do crime, os moradores realizavam uma festa junina. De acordo com testemunhas, 4 homens chegaram de carro e começaram a atirar. O que aconteceu? Muito tiro. Na ação, 12 pessoas foram baleadas, 5 delas morreram. Entre as vítimas está Rayane Lopes, de apenas 10 anos. Ela estava na festa com o pai e foi atingida no peito. Nas redes sociais, a escola da menina prestou uma homenagem. Ainda no hospital, uma das sobreviventes do ataque gravou um vídeo para tranquilizar amigos e familiares. Eu tomei 3 tiros na mão, já operei. O outro dedo também, onde a bala ficou alojada. Graças a Deus, eu ganhei um livramento de Deus. Para a honra e glória do Senhor, eu estou viva. Tive uma perda, mas Deus é comigo. Logo, logo estou em casa. A divisão de homicídios acredita que o crime tenha sido provocado por uma disputa de território entre traficantes rivais. De acordo com as investigações, 2 jovens que estavam na festa seriam os alvos do ataque. Eles são filhos de um criminoso da região que morreu em 2015 em um confronto com a polícia. É muito prematuro ainda afirmar se esses 2 homens, filhos do criminoso morto, do Tida, estariam envolvidos nessa disputa. O que se pode afirmar é que eles estavam naquela localidade e eles podem ser, sim, um dos alvos do ataque. Ainda de acordo com o chefe da delegacia da capital,
Os criminosos envolvidos no caso estão sendo identificados, mas ainda não é possível realizar buscas na região por causa de uma decisão do Supremo Tribunal Federal que proíbe a realização de operações policiais no Rio de Janeiro durante a pandemia. Essa decisão nós cumprimos ela, respeitamos, cumprimos, mas não concordamos, uma vez que ela prejudica muito o trabalho das polícias. Diante desse cenário, a gente ficou realmente um pouco de mãos atadas e prejudicado. E aqui em São Paulo, a polícia apreendeu armas de PM suspeitos de participarem do assassinato de Guilherme Guedes, de 15 anos. As informações com o repórter Murilo Rincon. As 7 armas apreendidas serão periciadas para saber se elas foram usadas no assassinato do adolescente Guilherme Guedes, de apenas 15 anos, morto no dia 14 de junho, na zona sul de São Paulo. Ao menos 2 dessas armas apreendidas pertencem ao sargento da Polícia Militar, Adriano Fernandes de Campos, preso temporariamente por ser o principal suspeito da morte do adolescente. O sargento da PM, que é dono de uma empresa de segurança e fazia bico no galpão da indústria, que foi invadida por bandidos no dia 14 de junho, é apontado pela investigação como o homem que aparece no vídeo segurando um objeto que aparenta ser uma arma. Além dele, o Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa, o DHPP de São Paulo, investiga a participação de um outro policial militar na morte do adolescente. Ele já foi identificado e está sendo procurado. Murilo Rincon, de São Paulo, para o Rede TV News. O galpão de uma indústria química pegou fogo em Guarulhos, na Grande São Paulo, e as chamas atingiram também as casas vizinhas. Segundo o Corpo de Bombeiros, o imóvel de 800 metros quadrados começou a pegar fogo por volta do meio-dia. 24 equipes foram enviadas ao local e 61 profissionais atenderam a ocorrência. A grande coluna de fumaça assustou os vizinhos. As chamas avançaram para casas próximas e ruas foram bloqueadas. O fogo começou, aí só deu tempo de tirar só as crianças, só. O calor começou a aumentar e eu achei estranho. Quando eu olhei, o fogo já estava no ar, incendiando tudo. Só deu tempo de chamar as crianças, o vizinho e os filhos do vizinho e fazer mais nada. Foi muito rápido. Por volta das 3 da tarde, o incêndio foi controlado. Ninguém ficou ferido. O governo de São Paulo anunciou que vai multar pessoas e estabelecimentos comerciais que descumprirem o uso de máscaras de proteção. O governador João Dória, do PSDB, diz que o objetivo da medida é exclusivamente prevenir a propagação do coronavírus. O objetivo do governo do Estado de São Paulo, assim como das prefeituras, não é punir, mas orientar, alertar as pessoas sobre a importância de protegerem as suas vidas. Não há nenhum sentido arrecadatório, nem punitivo. A partir do dia 1º de julho, estabelecimentos que permitirem a presença de clientes sem máscara poderão ser multados em R$ 5.000 por pessoa e por vez. Além disso, quem estiver em locais públicos sem o uso da proteção terá de pagar R$ 500 de multa por descumprir a determinação. A fiscalização ficará a cargo da Vigilância Sanitária do Estado e dos municípios. Qualquer pessoa que transgrida um ato que vá prejudicar o outro, ele é imputável de uma infração sanitária. Em casos de resistência, a gente solicita o apoio da Polícia Militar. Segundo o governo, o índice de pessoas que utilizam a máscara regularmente no estado é de 93% e na capital, 97%. Dória também afirmou que o dinheiro das multas será revertido para a doação de alimentos. Ainda sobre as medidas de combate ao coronavírus, o estado atingiu a marca de 400 respiradores entregues às santas casas e hospitais filantrópicos da capital e interior. Esse aumento da capacidade hospitalar foi impactante também em todo o interior do estado. A ocupação de leitos foi inferior a 80% em todas as regiões. Hoje, nós atingimos o número mais baixo de letalidade no estado de São Paulo na série histórica, 5,3%, significando também o sucesso da estratégia da saúde e também de atendimento hospitalar. São Paulo registrou 144 mortes a menos na última semana, em comparação com a anterior. O Comitê de Saúde do Estado afirma que há estabilidade no número de internações e que, enquanto não houver vacina, o uso de máscaras e o distanciamento social são as únicas formas de prevenção. Não existe nenhum medicamento até o momento, até esse instante, que se mostrou efetivo na prevenção
na prevenção do desenvolvimento dessa virose. Então, o uso da máscara é fundamental. Dória disse que está aguardando a aprovação da Anvisa para iniciar a terceira fase de testes clínicos da vacina desenvolvida pelo Instituto Butantan em parceria com o laboratório chinês. O governador acrescentou que não há competição entre essa vacina e a de Oxford, que também está sendo testada no Brasil. Quanto mais vacinas testadas e aprovadas, melhor. Teremos maior produção, maior capacidade de atendimento à população brasileira e com mais velocidade. Nós não estamos numa competição para ver quem faz primeiro a vacina. Nós estamos numa competição pela vida. A Prefeitura de São Paulo fechou hoje o hospital de campanha que fica no estádio do Pacaembu, na região central da cidade. E, Amanda, fechou por um bom motivo. Exatamente, né? A justificativa para o encerramento das atividades é que houve queda na taxa de ocupação na unidade nas últimas 4 semanas. Logo, o hospital de campanha não é mais necessário. É o que você confere na reportagem de Giovanni César. Inaugurado para servir de apoio ao tratamento de vítimas de Covid-19, o Hospital de Campanha do Pacaembu fez 1.512 internações. O custo previsto era de R$ 28.400.000. O gasto final acabou sendo de R$ 23 milhões. Taxa de ocupação abaixo dos 50% e utilização dos leitos de UTI caindo desde o início do mês de junho. Esses números convenceram a Prefeitura de São Paulo de que o Hospital de Campanha do Pacaembu cumpriu o seu papel. Mas é hora de encerrar as atividades. Aos poucos, e no ambiente de vitória sobre a doença, Dona Nilza e seu Nélio, os últimos pacientes deixaram os leitos. Na saída após superar a Covid-19, foram aplaudidos por uma plateia que também merece aplausos, os profissionais de saúde. Dia de ir às arquibancadas para fazer uma selfie. Muitos ficaram confinados no hospital desde 6 de abril. Salvamos 99,8% das pessoas. O índice de aprovação da avaliação que esses pacientes fizeram do hospital de campanha foi de 98%. Então, a nota que eles deram aqui para todo atendimento foi de 98%. E agora você acompanha o comentário de Boris Casoy. Boa noite. A Prefeitura de São Paulo pode estar cometendo um grave erro com o fechamento precipitado do hospital de campanha do Estádio Municipal do Pacaembu. Segundo o prefeito Bruno Covas, a taxa de ocupação nos hospitais de campanha não chega a 50%, o que para ele justifica o fechamento. A atuação da Prefeitura de São Paulo nessa pandemia revelou uma assustadora falta de planejamento. Basta lembrar as fracassadas experiências com o bloqueio de vias importantes da cidade e em tentar fazer com que os ônibus não trafegassem lotados. Foram investidos cerca de 23 milhões de reais nesse hospital, aliás, gerido pelo Einstein. Como o comportamento da pandemia tem sido imprevisível, tudo aponta para uma inexplicável pressa em fechar esse hospital de campanha. Confiar no acaso ante uma pandemia desse vulto é um risco que pode acabar colocando em xeque vidas humanas. A partir de hoje, aqui na programação da Rede TV, você tem ainda mais chances de ganhar prêmios no Festival de Prêmios Pote de Ouro. De segunda a sábado, você pode ganhar smartphones e smart TVs em nossos sorteios. E aos domingos, no Encrenca, tem a chance de levar para casa R$50 mil em barras de ouro. Se você já era assinante, continua concorrendo e ganha automaticamente um cupom para participar dos novos sorteios. Mas caso ainda não tenha feito a sua assinatura, ainda dá tempo. Acesse redetvplus.com.br ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code aqui na sua tela e boa sorte!
Um capacete de respiração para pacientes de Covid-19, desenvolvido no Ceará, começou a ser testado em pacientes. O repórter Emerson Tchalian traz as informações. O capacete de respiração assistida foi criado por uma força-tarefa que reúne o governo do estado, a Federação das Indústrias e ainda universidades públicas e privadas. O equipamento começou a ser testado em 10 pacientes internados no Hospital Referência no tratamento da Covid-19 no Ceará. É um mecanismo de respiração artificial não invasivo, sem necessidade de intubação. O equipamento só é indicado para casos leves ou moderados. A principal vantagem, segundo os projetistas, é o custo. Enquanto um respirador mecânico sai em média por R$ 70 mil, o capacete custa R$ 300. Um modelo semelhante foi usado na Europa com sucesso. Os testes serão analisados pela Anvisa, que vai decidir se o modelo poderá ser produzido em larga escala. Mais de 80 mil pacientes já se recuperaram no Ceará. Marcos ficou 9 dias internado com um quadro grave no Hospital Regional do Cariri, sul do estado. Hoje ele recebeu alta sob aplausos da equipe médica. A partir de hoje, os planos de saúde são obrigados a cobrir a realização dos testes sorológicos para o novo coronavírus. O teste é indicado a partir do 8º dia de sintomas e detecta a presença dos anticorpos após a exposição ao vírus. De acordo com a Agência Nacional de Saúde Suplementar, o exame terá cobertura obrigatória nos casos em que o paciente apresentar sintomas de gripe, tosse ou dificuldade para respirar. Além disso, a solicitação do teste precisa ser feita por um médico. Por causa das restrições impostas pela pandemia do novo coronavírus, as visitas dos doutores da alegria aos hospitais foram suspensas. Mas a trupe, mesmo assim, encontrou uma forma de ficar perto dos pacientes. Não é o distanciamento que vai impedir o Doutores da Alegria de chegar aos hospitais nesse momento tão importante em que a companhia tornou-se ainda mais essencial. Os doutores que fazem os pacientes rir criaram o delivery da besteirologia. A gente está numa época digital, ainda que a gente não abandone o hospital, o contato, né? Artista-paciente. Ser humano, a gente nunca vai parar esse trabalho. A instituição recorreu à tecnologia para promover lives e produzir vídeos, e assim manter a tradição de 28 anos. Eu sou médico besteirologista, né? Eu entrei na instituição em 2006. Né? Aí, 2006, se você quiser fazer as contas, aí fica por conta, né, de vocês. Os especialistas em alegria estão no cotidiano de pacientes com doenças de alta complexidade, crianças e adolescentes que permanecem internados por períodos longos. Ter a oportunidade de assisti-los, mesmo que à distância, né, ter contato com essa alegria que eles nos trazem, é algo muito positivo. Estamos ansiosos para que isso tudo passe, que eles possam voltar presencialmente, mas enquanto isso, nós damos gargalhadas, refletimos, né, e temos esse prazer de vê-los online. O trabalho do Doutores da Alegria chega aos hospitais por grupos de WhatsApp e pelas redes sociais. Os vídeos já foram vistos por mais de 4,5 milhões de pessoas. O foco, que antes era profissionais de saúde e pacientes, agora, com a ajuda da internet, atingiu um público bem maior e até fora das unidades hospitalares. Uma experiência que veio para ficar. O trabalho presencial é fundamental e ele tem o seu lugar de presença. Estamos esperando esse retorno com um grande desejo, com grandes sonhos de realizar encontros incríveis, como a gente vem realizando durante esses 28 anos. Mas o trabalho digital também se manterá firme e forte dentro da instituição. Oi, eu sou a doutora Nana e estou aqui na Quarentena Fashion Week. Vim apresentar minha nova coleção de máscaras. Elas vão te inspirar nessa quarentena.
Que bacana, né? E olha, o efeito econômico da crise do coronavírus. O Brasil fechou mais de 331 mil vagas de emprego com carteira assinada em maio, de acordo com os dados do CAGED, divulgados hoje pelo Ministério da Economia. É a pior marca para o mês na série histórica iniciada em 2010. Em relação a abril, ou seja, o mês anterior, houve uma pequena melhora, com queda de 32% nas demissões. Nos 5 primeiros meses deste ano, mais de 1.100.000 vagas formais foram fechadas. E durante a apresentação desses números do CAGED, o secretário especial de Previdência e Trabalho, Bruno Bianco, afirmou que o governo irá prorrogar o programa que permite a suspensão de contrato de trabalho e a redução da jornada e dos salários. Segundo Bianco, a ampliação será feita via decreto presidencial. No caso da suspensão, devem ser mais 2 meses. Já a redução de jornada e salário seria prorrogada por mais 1 mês. E agora de volta à crise na saúde. O alto índice de ocupação dos leitos de UTI em Minas Gerais está provocando uma superlotação nas UPAs, as unidades de pronto atendimento, como se fosse um efeito cascata, né? A espera por uma transferência para os hospitais pode demorar semanas. Essas imagens gravadas com celular mostram a situação da UPA Barreiro, em Belo Horizonte. Tudo lotado aqui, ó. Tudo lotado. 3 semanas esse moço ali esperando, ó. Esse moço aqui 2 semanas. A longa espera pela transferência aumenta a angústia dos parentes de quem está internado. Não está tendo transferência porque está muito cheio de convite. Então está ocupando mais os leitos com eles, né? Só nesse domingo, 8 pacientes estavam à espera de uma vaga em UTIs. A denúncia foi recebida pelo Conselho Municipal de Saúde. Inclusive, teve o relato de que 2 deles estavam em ventilação mecânica e outros também instáveis, né? E a UPA só tem 2 ventiladores mecânicos. Ficou evidente que havia algo grave acontecendo. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, a cada 100 leitos de UTI nos hospitais públicos aqui de Minas Gerais, cerca de 20 recebem pacientes da Covid-19. A situação é cada vez mais crítica, porque quase 90% dessas vagas já estão ocupadas. Este paciente com suspeita da doença passou 2 dias na unidade de pronto atendimento e só foi transferido hoje. Os usuários reclamam também da falta de isolamento adequado. É o caso do seu Dorvalino, que está com um sobrinho internado aqui. Tem gente que tem suspeita do Covid-19, que está saindo do leito deles para tomar banho onde é que ele está. Então, se tiver alguma coisa confirmado desse Covid-19, vai pegar nas outras pessoas, porque está na enfermaria. No Hospital Eduardo de Menezes, referência no tratamento de doenças infecto-contagiosas, o problema é a falta de profissionais habilitados para trabalhar no setor de terapia intensiva. Eles estão forçando os funcionários que são da unidade de internação, sem experiência no CTI e sem treinamento no CTI, colocando a vida dos pacientes que estão ficando lá em risco. De acordo com o sindicato da categoria, muitos trabalhadores tiveram que ser afastados por causa da contaminação pelo novo coronavírus e não há outros profissionais para a substituição. Ninguém trabalha no CTI da noite para o dia. É uma mão de obra que ela tem que ser especializada, tem que ter um treinamento adequado. Não adianta o governo dizer que abriu leitos e não ter a mão de obra para estar executando o trabalho. A Caixa Econômica Federal iniciou o pagamento do saque emergencial do FGTS. A medida é uma das ações do governo para estimular a economia durante a pandemia do novo coronavírus. Cada trabalhador poderá sacar até R$ 1.045 de contas ativas e inativas do FGTS. Os pagamentos serão escalonados de acordo com a data de nascimento. Nesta segunda-feira, a Caixa iniciou o depósito em poupanças digitais do banco para cerca de 5 milhões de trabalhadores nascidos em janeiro. Inicialmente, os recursos só poderão ser utilizados pelo aplicativo Caixa Tem para o pagamento de contas. O saque em dinheiro e transferências só serão liberados a partir de 25 de julho. Ao longo das próximas semanas, o mesmo procedimento será aplicado aos trabalhadores que nasceram em outros meses. A liberação será feita a cada 7 dias. Durante todo o calendário, a Caixa estima que aproximadamente 60 milhões de trabalhadores serão beneficiados e quase 38 bilhões de reais serão injetados na economia.
As contas do governo federal fecharam o mês de maio com um rombo de 126 bilhões de reais. Reflexo da pandemia da Covid-19, foi o pior resultado para um mês desde o início da série histórica em 1997. No acumulado deste ano de 2020, a diferença entre o que a União arrecadou e o que gastou já superou 220 bilhões de reais. Os números são reflexo da queda significativa na arrecadação, por causa dessa paralisação da economia, e também do aumento das despesas no combate à Covid-19. E agora vamos à previsão do tempo com a Gabriela de França. Olá, boa noite para todo mundo. A gente começa com alerta de temporal lá para o sul do Brasil. É chuva forte com raios, tem chance de granizo e os ventos podem chegar a 80 km por hora, principalmente aqui, olha, sobre o Rio Grande do Sul. Na capital, Porto Alegre, portanto, tem aviso aí de bastante chuva para amanhã. Essa chuva continua na quarta-feira, perde intensidade e aí, gente, a temperatura cai bem, mínima de 11 e não passa dos 16 graus. O clima é o mesmo em Santa Catarina, bastante chuva, tempo fechado em Florianópolis amanhã, mas por lá o sol volta a aparecer já na quarta-feira e a máxima é de 22 graus. No sudeste do Brasil teremos mais sol nos próximos dias, o tempo fica aberto o dia todo no Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e em São Paulo. O tempo volta a ficar seco aí nos próximos dias. Na capital paulista, apesar do sol, as temperaturas ficam um pouco mais amenas ainda, viu? Principalmente no comecinho do dia e no final do dia. Mínima de apenas 15 e 12 graus e na quinta-feira, mesmo com sol, a máxima não passa dos 20 graus. No restante do Brasil, o ar seco continua aparecendo com força. Pancadas de chuva somente aqui, olha, no extremo norte, entre o Amazonas e o norte do Maranhão. Pode ter um pouco de chuva aqui também na costa leste do Nordeste. Mas o que vai predominar mesmo é o sol aqui em todo esse amarelão e tem alerta para baixa umidade do ar, principalmente no interior do Nordeste, Tocantins, Goiás e no Mato Grosso. Na capital Cuiabá, amanhã a temperatura chega aos 34 graus, faz 25 graus em Brasília, também em Belo Horizonte, 26 no Rio de Janeiro e 29 graus em Natal. Para saber mais sobre o tempo, as principais notícias do Brasil e do mundo, é só clicar no site da Rede TV. Uma ótima noite para você. Tchau, tchau. E aqui no Brasil, Belo Horizonte retornou hoje para o estágio 0 de flexibilização social e das atividades econômicas. Apenas os serviços essenciais estão autorizados a funcionar. As lojas de rua que funcionaram normalmente nas últimas semanas amanheceram de portas fechadas. O resultado foi menos trânsito e gente nas ruas. Estava muito cheio mesmo. Já deu uma diminuída nesse fluxo e se continuar assim, a tendência é melhorar mesmo o cenário. No final da manhã, empresários se manifestaram em frente à Prefeitura de Belo Horizonte. O grupo cobrou o retorno das atividades econômicas. Entre os locais proibidos de funcionar estão o comércio em geral, bares, restaurantes, shoppings, clubes e academias. O fechamento é por tempo indeterminado. Apenas supermercados e lojas que vendem alimentos, medicamentos e insumos permanecerão abertas, mas com horário reduzido. Continua ainda um número muito grande de pessoas nas ruas. Causa medo, infelizmente causa medo. O prefeito Alexandre Calil deve sancionar nesta semana o projeto de lei que obriga o uso da máscara como forma de proteção contra o avanço do novo coronavírus na cidade. Quem estiver na rua sem o acessório estará sujeito à multa de R$100. Só não está respeitando, muita gente sem máscara, ônibus cheios. De certa forma atrapalha o comércio, né? Porém, já que a questão de saúde é mais importante, né? Eu creio que é um bom caminho agora no momento, né? Com o tempo livre, os clubes de leitura têm ganhado cada vez mais espaço. Ler e compartilhar experiências de leitura é uma forma de viajar, aprender e se divertir sem sair de casa. O mercado de livros ganhou um enredo dramático nos últimos anos. O faturamento despencou em 2019 e a produção de livros encolheu no Brasil. Sem contar que os números negativos provocaram o fechamento de livrarias por todo o país. Foi o que mostrou a pesquisa Retratos da Leitura no Brasil. Porém, a história começou a mudar principalmente com a pandemia. Os livros voltaram a despontar como uma alternativa para preencher o tempo durante o isolamento social. E muitas pessoas descobriram os clubes de leitura, serviços de assinaturas que estão ajudando a impulsionar o mercado de livros. Com uma assinatura mensal, os usuários recebem em casa um ou mais livros selecionados de acordo com o gosto de cada um.
A gente trabalha com uma curadoria diversa, né? A gente tem uma equipe, né? Um time de curadores que são parceiros e que nos ajudam na seleção dos livros. E aí, de acordo com o plano que o nosso assinante escolhe, ele pode receber esse livro de surpresa ou ele pode receber uma lista de livros indicados e escolher qual que vai receber. A obra é entregue em uma caixa que pode vir acompanhada de brindes, objetos que têm relação com o universo do livro do mês. Dá para sentir cheiros, ouvir playlists, preparar receitas, tudo para que o leitor consiga mergulhar no universo do livro. Para essa jornalista, o fator surpresa foi determinante na escolha de um clube. Então é sempre uma surpresa, né? E essa é a parte mais legal, você ser surpreendido e apostar no novo, né? E isso com certeza é super importante para mim. Enquanto a participação nas vendas das livrarias caiu de 2017 para 2018, os clubes de leitura apareceram pela primeira vez na lista, aumentando a participação e ganhando ainda mais espaço no mercado. Atualmente, o Brasil conta com mais de 2 milhões de assinantes. Leitura é um hábito muito saudável, é uma companhia, é um momento, é uma possibilidade de viagem, num momento que a gente não consegue viajar, então a gente sentiu por todos esses motivos uma busca um pouco maior pelo nosso produto, pelo nosso serviço. Então, as novas assinaturas aumentaram, o tráfego ao site aumentou em torno de 70%. Os números do último Retratos da Leitura no Brasil mostram que as pessoas estão lendo mais e, com isso, o número de livros vendidos também cresceu. Mas houve uma redução no preço dos títulos. Assim, os livros ficaram mais acessíveis, caindo no gosto de todas as idades. Os clubes de leitura acompanham essa tendência, com planos com custo reduzido, por menos de R$20 mensais. Há muito tempo nós gostaríamos de fazer uma assinatura para um clube, porque é tão interessante você receber na sua casa uma caixinha com uma indicação de um livro que você nem imagina qual é a história que está falando. Inconsistências no currículo acadêmico de Carlos Decotelli devem adiar a posse dele no cargo de ministro da Educação. Ele foi nomeado na semana passada pelo presidente Jair Bolsonaro. Havia a previsão de que a cerimônia de posse poderia ocorrer amanhã, o que não se confirmou até o momento. Uma universidade da Argentina e outra da Alemanha negaram que Decotelli tenha concluído o doutorado e o pós-doutorado nas instituições. Após os questionamentos, Carlos Decotelli alterou as informações do currículo. Fabrício Queiroz prestou depoimento hoje na Polícia Federal sobre um suposto vazamento da Operação Furna da Onça em 2018. A investigação deu origem a relatórios do extinto COAF que mostraram movimentações financeiras atípicas nas contas de pessoas ligadas a Flávio Bolsonaro, na época, deputado estadual no Rio de Janeiro. Fabrício Queiroz está preso desde o último dia 18 em Bangu. O depoimento foi realizado por videoconferência. Faltando poucas horas para o fim do prazo, cerca de 5 milhões de contribuintes ainda não entregaram a declaração do imposto de renda deste ano. Até o início da tarde, a Receita Federal recebeu mais de 27 milhões de declarações, mas espera que 32 milhões de pessoas entreguem o documento. A Receita alerta que os contribuintes que perderem o prazo estarão sujeitos ao pagamento de multa que vai de R$ 165,74 até 20% do imposto devido. O prazo vai até às 23h59 desta segunda-feira. O Brasil superou a marca de 750 mil recuperados da Covid-19, segundo o Ministério da Saúde. Outras 550 mil pessoas seguem em acompanhamento. O número de mortes é de 58 mil. Sem os abraços dos netos e os almoços em família cada vez mais raros, nessa época complicada. Essa é a rotina de muitos idosos e a nossa equipe conversou com vários deles que contaram como tem sido conviver com a solidão do isolamento. Quem vê esse sorriso no rosto nem imagina a saudade que a Valdelice carrega no peito. Há poucos meses perdeu o marido e logo depois teve de encarar a solidão do isolamento social. Todo sábado, meus 4 filhos, netos vinham. Então me abraçava, a gente sentia aquele calor, aquele carinho,
Então, não que eu esteja assim, sem contato com eles, porque eles falam comigo por videochamada, por videoconferência, que eles fazem todo domingo. Valdelice decidiu fazer da tristeza um aprendizado. Foi uma oportunidade para se reinventar. Eu fico na janela e tomo sol, procuro fazer exercícios para não ficar parada, faço crochê, assisto televisão, leio livro que eu gosto muito, participo de vários grupos no Facebook onde eu posso interagir com as pessoas. De acordo com dados do IBGE, dos 210 milhões de brasileiros, cerca de 28 milhões têm idade acima de 60 anos. Considerados grupo de maior risco ao novo coronavírus, a recomendação ao isolamento social é maior. Para este especialista em envelhecimento, a melhor alternativa para driblar os problemas de saúde e até mesmo a solidão é distrair a cabeça. Tem vários cursos, hoje online, super bacanas. É o momento para talvez refazer uma receita antiga que não fazia. Algumas técnicas e dicas podem diminuir essa falta de contato que, por enquanto, parece eterna. Não se aproxime, não abrace, mas esteja de maneira total emocionalmente por perto. E tem sim o abraço com o plástico, É um abraço afetivo. Isso tem funcionado e tenho visto situações aqui mesmo no Brasil. Sim, vale. Isso é um motivo de carinho, Bem como aquele bolo que chega na casa dessa pessoa que ela adora, ou um carinho por uma mensagem. A Clarice usou a criatividade e arranjou um jeitinho para conseguir manter os cafés da tarde em família, mantendo o distanciamento e a segurança. Eu faço dança do ventre, eu faço dança cigana, eu faço muita ginástica, eu sou muito ativa em tudo. Aí eu adaptei a fazer outras coisas. Eu danço na minha casa, eu visto as roupas e danço. E uma correção, o prazo para a entrega da declaração do imposto de renda termina às 23h59 de terça-feira, amanhã. Está feita a correção. Casos da Covid-19 avançam nas aldeias indígenas de Rondônia. O teste positivo para a Covid-19 em um pajé Cinta Larga, no Polo Base, em Cacoal, colocou em alerta autoridades de saúde indígena. O índio da etnia Capitão Cardoso, complexo Sapecado, a 480 quilômetros de Porto Velho, é o primeiro caso da doença dentro da etnia Cinta Larga. Após a ocorrência, a instituição declarou que vem monitorando, inclusive com barreiras sanitárias, a região em que o indígena pertence e as pessoas que ele teve contato. O órgão também comunicou o isolamento por 7 dias do complexo, onde o registro da doença aconteceu. A preocupação agora é com o avanço cada vez mais rápido da doença nas aldeias. Em Guajará-Mirim, município onde concentra a maior população de índios em Rondônia, mais de 54 deles testaram positivo para o novo coronavírus nos últimos dias. Ontem, a morte de mais um índio fez subir para 3 o número de óbitos entre indígenas, devido a complicações da Covid-19 aqui no estado. É urgente que seja disponibilizado o teste para todas as aldeias, antes que venhamos a ter mais mortes. Levantamento feito pela Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, estima-se que até 2.390 índios adoeceram de Covid-19 desde o início da pandemia. Desses, 236 morreram. O relatório mostra ainda que já foram 93 etnias atingidas, em um total de 305 no país. Por hoje é só, boa noite, um excelente início de semana para você. Obrigado pela companhia, até amanhã, uma ótima noite.